Olá pessoal, paz do Senhor a todos vocês, sejam bem-vindos ao MR Cash. Hoje, para a honra e glória do Senhor, se inicia mais um bate-papo edificante para a sua vida. Esse canal só existe com um único objetivo: primeiramente, adorar e bendizer o nome do Senhor, e segundo, alcançar a sua vida que está aí do outro lado. E hoje quem vai bater um bate-papo comigo edificante aqui na mesa é o nosso pastor Igor. Glória a Deus, a paz do Senhor, gente, Deus abençoa. Então, gente, não saia daí, primeira vez que ele está aqui para compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos aqui viajar através da Bíblia, no tema Deus dará um basta na sua tempestade. Então já quero dizer, eu não sei a sua tempestade, não sei como você entrou aqui nesse vídeo, mas eu acredito em nome de Jesus, assim como o pastor Igor também acredita, que Jesus dará um basta na sua tempestade. Aleluia. Em nome de Jesus, e o nome dele será glorificado. Quero pedir você também que não é inscrito no nosso canal, MR Evangelização, Semeando a Palavra de Deus, vai lá, é um canal onde você encontra sempre um testemunho, uma palavra, né, um testemunho, uma palavra que vai edificar, transformar a sua vida, vai te libertar. Ali tem várias pessoas contando seu testemunho, palavra, libertação, bate-papo, enfim, com o objetivo de edificar a sua vida. Vou deixar aqui também as redes sociais aqui para você nos acompanhar em outras plataformas, onde a gente compartilha a palavra, cortes, testemunhos também, para você também estar nos acompanhando. Também vou deixar claro também as redes sociais do nosso pastor Igor aqui também, que está sempre levando uma palavra, um conteúdo abençoado para edificar a sua vida. Fique à vontade, siga ele lá nas redes sociais. Então, pessoal, não saia daí, que eu acredito que esse bate-papo vai edificar a sua vida. Então, logo após a vinheta, estaremos de volta. Então, pessoal, voltamos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero passar aqui a palavra para o nosso pastor Igor. Meu querido, amado pastor, como que você está? Um prazer te recebê-lo aqui na nossa casa, no nosso estúdio. Como você está? Fala pra gente. Glória a Deus, Maico. Vai tudo bem? Graças a Deus. Melhor do que eu mereço. O Senhor é bom. É uma alegria imensa estar aqui para poder estar gravando esse podcast. Quero agradecer já o convite, agradecer a Deus pela sua vida, né? Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu creio, Maico, eu creio muito que será um divisor de águas isso aqui. Eu creio que o Senhor vai trazer resposta para vidas aqui. Então eu tô aqui com expectativa muito boa, com o coração queimando para compartilhar do céu aqui nessa mesa. E pastor Igor, esposo, marido, pai de 3 filhos, pastor da CBA. Glória a Deus. CBA aqui em Confins. Temos a nossa sede em Pedro Leopoldo, pastor Cleudemir. Quero deixar um abraço para o nosso pastor Cleudemir, pastor Taismara. Deus abençoe vocês. E é isso, Mike. Estamos aí há mais de 10 anos pregando o Evangelho de Jesus. E glória a Deus por isso. Vamos que vamos, vai ser bem. É isso aí, gente. É isso aí. Eu acredito que Deus tem uma palavra de Deus para o seu coração. Aleluia. Amém? Então vamos adentrar o texto, né, onde a gente tem um tema aqui. Jesus dará um basta na sua tempestade. Amém? Eu não sei qual é a sua tempestade, mas sabemos que o Deus que eu e o pastor Igor servimos conhece a sua vida, conhece a sua tempestade, conhece os ventos que têm soprado contra a tua vida. E nós já estamos profetizando em nome de Jesus, que Jesus dará um basta nessa tempestade aí em nome de Jesus. Amém? Se você toma posse, digita eu creio, aleluia, que Jesus dará um basta nessa tempestade. Vamos ler o texto aqui então de Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35 ao 41. Gostaria de ter a participação aqui do nosso pastor Igor. Vou ler o primeiro, ele lê o segundo e assim por diante. Amém, pastor? Amém, glória a Deus. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temorosos? Como não tendes fé? E se sentiram uma grande
sentiram-se um grande temor e se diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado Louvado seja seja o nome do Senhor. Pois Glória bem, pastor Igor, nós lemos aqui um texto muito conhecido, um texto muito pregado em nossas igrejas. Eu acredito que é uma mensagem que muitas vezes é usada para fortalecimento da nossa fé. Não importa o nosso cenário, não importa a nossa expectativa. Quando a gente se encontra num cenário de desespero, assim como os discípulos se encontraram ali dentro daquele lago, né, naquela grande tempestade, pensaram que chegaram ao fim, que não tinha mais jeito, que não tinha como, né? Talvez você entrou aqui, está aí desse jeito, numa grande tempestade, não sabe o que fazer, mas eu acredito que através da luz da palavra, Deus vai te dar um direcionamento, Deus vai trazer esperança ao teu coração, em nome de Jesus, né? Porque esse texto, pastor, descreve uma situação que muitas vezes começou com uma grande tempestade, mas terminou com uma grande bonança, né? Com uma paz, né? Um encerramento, a providência de Deus. Então, Deus já está aqui, já falando ao meu coração, pastor, já começando a entregar aquilo que Deus colocou no meu coração, para quem está nos assistindo, que não importe como você começou, o que importa é como você vai terminar. Entenda que os discípulos estavam numa missão, que é chegar do outro lado. Então, estavam numa missão, estavam ali num objetivo. E começaram sim com uma grande tempestade. Mas só que ela não terminou com a tempestade. Ela terminou com o encerramento, com a providência do Senhor. Talvez este ano você iniciou o ano aí com uma grande tempestade. Talvez você iniciou esse ano com um grande gigante. Talvez você iniciou esse ano aí com uma grande enfermidade, eu não sei. Uma grande tempestade veio sobre a tua vida. Mas eu quero dizer para você, não perca a esperança. Porque não importa como você começou este ano, mas como vai terminar este ano em Cristo Jesus, que você possa estar em Cristo para receber a vitória que Ele tem para a tua vida. Então essa tempestade ela vai cessar em nome de Jesus. Porque, pastor Igor, eu aprendi que tempestade nenhuma é eterna. Eu aprendi comigo que a única coisa que é eterna para mim é as promessas de Deus. O resto, pastor Igor, é detalhe, é passageiro. Tudo que é passageiro vem para quê? Para nos ensinar algo, como diz a palavra, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, a tempestade que muitas vezes eu e você enfrenta é para vir, para te ensinar algo, eu não sei. Talvez Deus quer te moldar, Deus quer te forjar, Deus quer te preparar para algo e você precisa saber aquilo que Deus quer te ensinar com essa tempestade. Caso ao contrário você não descubra o que Deus quer te ensinar, você vai permanecer nessa tempestade. Mas entenda que isso está contribuindo para o seu bem. Ou seja, tempestade é passageira, eterna é as promessas de Deus para a tua vida. Amém, pastor? Glória a Deus, dá um glória aí. Glória a Deus. Dá um glória aí. Louvado seja Glória Deus. a Deus, já começamos nos 220, já começamos com o pé nas... Não, venham para entregar tudo, pastor. Aleluia. Eu sei que você tem aí para derramar. Louvado seja Deus, já tá forte demais, eu tô sentindo a graça. Glória a Deus, pastor. Tem algumas riquezas aqui nesse texto, Michael, alguns detalhes que a gente pode acompanhar aqui, é que Jesus fala para ele subir no barco para atravessar. Exato. Jesus está no barco e o propósito é atravessar. Eu gosto de puxar alguns detalhes que alguns dos discípulos que estavam ali tinham uma profissão de pescadores e eles eram bons nisso. Eles conheciam de mar, né? Eles batiam o olho no mar assim, eles falavam, não, tá propício para poder pescar, tá propício para poder navegar em mar alto, não vai ter tempestade. Eles batiam o olho assim, eu acredito eu, à luz da Bíblia, também acredito. Que a gente lê e estuda sobre os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João, André, aqueles que pescavam ali na chamada de Lucas 5, conhecia de mar. E aí, quando Jesus fala, vamos atravessar, vamos subir no barco e atravessar. Se não estivesse propício para entrar no mar, Pedro se levantaria e falava, ô Jesus, eu entendo demais, esse negócio vai dar ruim para nós. Vai dar uma tempestade aí e é perigoso esse barco virar, Jesus. Só que quando ele bate o olho e fala, tá propício, vai dar para atravessar. E eles estão atravessando. Um outro detalhe, a gente olhando está propício. Jesus está no barco. Então a gente tem confiança em Jesus. Então a gente entra e está navegando. O problema é quando a tempestade inesperada chega no barco. Exato. Aí mora um grau de dificuldade, por quê? Quando você está esperando a tempestade, você se prepara para ela. Exatamente. Aleluia. Desceu quentinho aqui.
Quando você está indo fazer algo que você sabe que vai gerar um desconforto, uma tempestade, você se prepara para aquilo. Exatamente. O problema, Michael, aqui é quando chega uma tempestade que você não está esperando. E aí? E aí? Eita Jesus! Quando chega a tempestade que você não está esperando, e foi Jesus que mandou você subir no barco, aí aqui vai morar alguns posicionamentos, e eu já quero falar disso desde já, na tempestade. Certo. Porque o tema é, Jesus vai cessar a sua tempestade, ou Jesus vai trazer bálsamo à sua tempestade, ou Jesus vai trazer bonança à sua tempestade. Eu coloquei no tema da live que eu abri no meu Instagram, Michael, a propósito na tempestade. Glória a Deus. Como eu me posiciono na tempestade que eu não estou esperando, vai determinar muito sobre como essa tempestade vai influenciar no meu barco. Eita glória. Jesus. Isso é mistério, hein? Aí é forte, hein? Exatamente. Exatamente, irmão. É forte demais, pastor Igor. Michael, vamos viajar nisso aqui. Vamos, pastor. Nisso aqui. Eles agora estão no meio do mar e uma grande tempestade chega. Certo. Eles têm algumas decisões a se tomar. Certamente. Eles poderiam pular do barco. Só que eles já estão em mar alto. E aí, eu estava meditando nisso e queimava em meu coração. Chega um momento, Michael, que a gente está indo tão longe com Cristo, tão longe, que independente do que aconteça, nós não conseguimos pular do barco. Eita, Jesus! Sabe aquela vontade assim, eu vou pular do barco, não estou aguentando, não vou mais, eu vou sair. Jesus até me chamou, mas eu não quero. Só que você já mergulhou tanto, você já foi tão longe, você já está tão no meio do mar que você fala, eu até queria pular, mas eu não consigo, eu não posso. E aqui tem um detalhe, se pula, morre. Exatamente. Porque é mar alto. É mar alto. A tempestade é alta. Aí a gente precisa escolher. Ou eu fico no barco, ou eu pulo do barco. Só que se eu pular, eu morro. Só que aí há uma esperança. Qual é a esperança? Jesus está no barco. Jesus está no barco. Glória a Deus. E ele é a diferença, né, pastor? Se Jesus está no barco, Michael, e se foi ele que mandou a gente atravessar, irmão, você citou isso já, pode levantar a tempestade que for. Essa tempestade não vai nos impedir de atravessar para o outro lado. Não vai, irmão. Não vai. Toma posse em nome de Jesus. Não vai. Já vamos liberar isso aqui? Em nome de Jesus. Você toma posse? Se Jesus está no barco, irmão, se Jesus liberou a palavra, independente da tempestade que se levanta, não vai impedir você chegar do outro lado. Você que está nos ouvindo agora nesse podcast, você tem promessa, você foi deliberado, direcionado, impulsionado por Cristo, Ele está no barco. Independente da tempestade se levanta. Eu vou aprofundar isso aqui, eu vou melhorar isso aqui. Eu não sei o que você está enfrentando nesse tempo. Eu não sei o que você está enfrentando nesse exato momento. Estamos já em agosto do ano de 2026 e eu não sei qual foi a tempestade que invadiu o seu barco ou tentou invadir seu barco. Mas Jesus está nele e não vai impedir você chegar do outro lado. Oh, glória. Oh, aleluia. Toma posse, meu querido. Essa tempestade vai trazer para você coisas que você nem estava esperando do céu. Toma posse disso em nome de Jesus. Eu tomo posse, pastor, em nome de Jesus, pastor. E o que me chama a atenção é que eles tinham uma missão, eles tinham um objetivo, chegar do outro lado. Eles não estavam ali para dar um passeio de barco. Eles não estavam ali conversando à toa, botando um papo em dia em cima do barquinho, não. Eles tinham um objetivo, eles tinham o objetivo de alcançar uma vida que estava lá presa pelo demônio, aprisionado pelo diabo, né? Ou seja, por causa de uma alma, eles foram atravessar para o outro lado, porque lá tinha um propósito, lá tinha uma missão. E entenda que no meio de propósito, no meio de... É normal acontecer no meio de um processo, no meio de um trajeto, tempestades acontecerem. E isso faz parte de quem é chamado, de quem tem um propósito, quem está no centro da vontade de Deus. Por quê? Para mim, a maior confirmação que você foi chamado, que você foi escolhido para chegar em um determinado lugar, é as tempestades que caem sobre a minha vida e é sobre a nossa vida. Tempestade, apesar de algumas pessoas não gostarem, pastor Igor, de enfrentá-las, alegre-se, porque o maior sinal que você está no centro da vontade de Deus, está no propósito, está vocacionado naquilo que Deus chamou para você, são as tempestades que você está enfrentando. Porque o crente que não passa por tempestade, algo
de errado tem com ele, pastor. Ele não incomoda, ele não está no centro, ele não está no propósito, ele não está centralizado com aquilo que Deus chamou você para fazer. Porque quando eu estou centralizado, quando eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, é certo que eu vou me deparar com algumas tempestades no meio do processo. E isso é normal, pastor. Porque eu já vi muita gente falando, eu saí da igreja porque eu estava passando por muita tempestade. Mas eu prefiro dizer que eu prefiro passar a tempestade com Jesus no barco do que estar no mar, em águas paradas, com o diabo na embarcação. Entendeu, pastor? Sim, sim. Então esteja com Jesus. É melhor passar na tempestade com Jesus do que ficar andando em águas paradas com o diabo na sua embarcação. Spurgeon falou que toda vez que um crente quer fugir para longe de Deus, Satanás tem um barco preparado para ele navegar. Forte, pastor, forte. Michael, pega a visão. Nós estamos aqui falando na tempestade e eles assustados. Eu imagino, nossa mente de pregador, eu imagino eles assustados, eu imagino eles com medo. Só que mesmo assustado, com medo, água tentando invadir o barco, tempestade batendo, calafrio, escuridão do mar, eles lembram quem está no barco. Isso é muito importante, Michael. Exatamente. Irmão, lembrar. É muito importante você sempre trazer à sua memória aquilo que te gera esperança. Em meio à tempestade, o céu, o Espírito Santo, aleluia, ele vai trazer à sua memória aquele que morreu por você na cruz do Calvário. Sempre traz à sua memória o que te gera esperança. E quando eles estão naquele pavor todo, aquele medo, aquela angústia, eles lembram, opa, Jesus está no barco. Algumas tradições vai dizer que aproximando os discípulos de Jesus, acorda Jesus. Esse aproximando aqui, para mim, eu estava conversando com você essa semana, quando a gente estava lendo o podcast, e eu falei com você sobre algumas tempestades, alguns propósitos da tempestade, e essa, a gente pode se dizer que é uma tempestade que nos aproxima de Jesus. Glória a Deus, é verdade, glória. Em nome de Jesus. Uma tempestade que nos aproxima de Jesus. Essa tempestade aproximou de Jesus por quê? Porque quando ela se levanta, você frisou algo, eu preciso de falar isso aqui. Ele estava em uma missão. Livro de Marcos, capítulo 5, qual é a missão? O gadareno, o endemoniado gadareno. Agora imagina você atravessando o mar num barco para poder salvar uma vida, que para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Exato. Imagina o grau de dificuldade. Às vezes, Maico, você inicia um podcast desse aqui, e aí a gente não tem menção do que esse podcast pode fazer na vida de alguém. Um testemunho de alguém que fala assim, olha, eu fui curado da depressão ouvindo o MRCast. Eu fui curado da ansiedade ouvindo o MRCast. Uma alma, Michael, que esse podcast pode salvar, para Deus, irmão, vale mais do que o mundo inteiro. Aleluia. E às vezes é por isso que a gente enfrenta alguns graus de dificuldades, a gente enfrenta algumas pelejas, pessoas se levantam, não acreditam, pessoas começam a dizer que a gente está ficando meio biruta, tá entendendo? Tô entendendo, e aí claramente. o que a gente precisa de fazer? Não pular do barco. E no meio do medo, no meio do caos, no meio disso tudo, o que a gente faz? A gente aproxima de Jesus e fala, mestre, o Senhor me impediu para montar esse eu tô sentindo... Glória a Deus. Eu tô sentindo a graça de Jesus aqui. Aleluia. O Senhor eu tô todo arrepiado. O Senhor me impediu para montar esse MRCast. O Senhor não vai me deixar aqui morrer no meio desse mar. O Senhor não vai me deixar envergonhado. O Senhor vai me honrar. E eu vou profetizar para a sua vida agora, Mike. Aleluia. Pessoas estão aqui na minha live, vai ver esse podcast depois, mas eu vou profetizar para a sua vida, sentar na sua mesa. Vai sentar príncipe dos pregadores aqui nesse MRCast. Eu creio. O Senhor vai trazer pessoas aqui que você não tem noção. E o Senhor vai fazer com que isso daqui alcance milhares e milhares de vidas. Você toma posse disso? Eu tomo, pastor, eu tomo. Porque no meio da tempestade, tu tem aproximado daquele que te mandou aleluia, atravessar para o outro lado. No meio de tantas pessoas que não se posicionaram para fazer, Deus achou graça em você. Aleluia. Que faz. Porque essa ferramenta da internet que tanto o diabo tem usado, Deus achou um jovem na cidade de Confins, disposto a obedecer à voz dele, investir,
comprar, gastar tempo, dedicação e o céu vendo. Você editando os vídeos, o céu vendo. Você batendo o olho nas visualizações e dizendo para Deus, Deus, será que vai virar? Você comprando uma câmera, um celular, um microfone e perguntando, Deus, será que vai dar certo? E o céu traz... Eita, eu estou todo arrepiado. O céu traz uma resposta no seu podcast. Eu sou contigo e eu te mostrarei que vou te fazer Jesus. Atravessar para o outro lado. Gente do céu. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Senhor da glória. Eu aleluia. tomo posse disso aqui. Eu também tomo, viu, pastor? Toma glória posse, Maico. Toma posse. Vamos voltar para o texto? Aleluia. Eita, Jesus. A gente espera coisa que a gente não espera, viu, irmão? Deus é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Que presença boa aqui dentro. Eita, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Eu estou sentindo Jesus aqui. Aleluia. Michael, eles aproximam de Jesus e sacode Jesus. Aleluia. Eles chamam Jesus e Jesus acorda. Só que tem um detalhe na fala de Jesus que me chama a atenção. Por que estão com medo? Homens de pouca fé. Forte. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu estou no barco, irmão. Tá com medo por quê? Tá com medo por quê? Eu estou no barco. Tá aflito por quê? Aleluia, glória a Deus. Jesus. Você está entendendo isso aqui, gente? Você está entendendo isso aqui, gente? Aleluia, Jesus, glória a Deus. É Jesus dizendo para nós, eu estou no barco, tá com medo por quê? Eu estou no barco, tá sem fé por quê? E aí, Maico? Jesus levanta. Eita, nós! Quando Jesus se levanta por conta de um crente... Eita, sobrenatural acontece. Tem mistério chegando. Quando ele levanta, quando ele para, quando sai virtude dele, quando alguém toca na orla, quando alguém sobe na figueira, quando alguém continua a clamar filho de Davi, quando alguém chega falando que ele tem autoridade, quando alguém chega falando que até os cachorrinhos comem debaixo da mesa, quando alguém chega falando para ele, se tu quiseres, o Senhor pode, quando alguém fala para ele, eu até quero, mas o anjo vem, eu não consigo pular, quando tem alguém que entende com fé, que se descer um amigo no telhado, Jesus pode fazer uma obra, quando tem alguém, Mike, disposto a crer, e ele para, ele levanta, o sobrenatural vai acontecer. Aleluia. Eita, Jesus. Jesus pode contar com você, querido, para acreditar? Eita, nós. Agora, uma pergunta que esse podcast está fazendo para você. Eu estou aqui, Jesus pode contar comigo para o sobrenatural. Pode contar com você, Maicon? Eu pode, com certeza. Jesus. Se pode para você, escreve no comentário aí, gente. Jesus pode contar com você? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você, gente. Aleluia. Para chamar a atenção dele. Glória a Deus. Será que Jesus pode contar com a gente, Maicon, com uma mão, levar a gente lá no Vale de Ossos Sequíssimo? Eita, será glória. Que a gente pode acreditar que Deus pode levantar um grande exército através de nós? Eita, em nome de Jesus. É uma palavra que vem para despertar mesmo, né, pastor Igor? Porque muitas vezes, pastor Igor, no meio da tempestade, a gente tem mania de dizer, pai, eu sou tão fraco, pai, eu não vou conseguir. Deus está dizendo para você, vai conseguir sim. Eita. Talvez você está dizendo, pai, mas eu estou tão fraco nessa tempestade, mas Deus está dizendo, eu vejo força em você. Jesus. Eu vejo força em você, porque eu acho que você se esqueceu que a sua força está em mim. Eu sou a tua força. E parece que tem gente, pastor, que se esqueceu que a força não vem delas, mas vem do Senhor. Eita, nós. E se o nosso Deus é fonte inesgotável, como que vai faltar força, pastor, para mim e para você? Não vai. Ele está dizendo, é isso que você está passando, meu querido, você pode suportar, porque Paulo escreveu para mim e para você lá nas cartas para a igreja de Corinto, no capítulo 10, no versículo 13, vai dizer, olha, não veio sobre vós tentações maiores que você não consiga suportar. Aleluia. Olha para você ver, ou seja, tudo que você está passando é porque Deus sabe que você pode suportar, meu irmão. Deus não te deu uma cruz mais pesada que você não consiga carregar, ou seja, se você está nessa tempestade, é porque Deus sabe que você consegue passar por essa tempestade. Se você está numa crise, é porque Ele sabe que você consegue lidar com essa crise. Se você está passando por uma porta fechada, é porque Ele sabe que você consegue permanecer de pé durante essa porta fechada. Se você está sendo perseguido, atacado, difamado, é porque Ele sabe que você é uma pessoa forte o suficiente para permanecer firme nos propósitos que Ele tem para você. Ei, se você está passando por aquilo que você está passando, é porque Ele já viu em você um vencedor. Ele sabe que você é capaz de suportar
suportar essa tempestade, meu irmão. Porque eu costumo dizer, pastor, a tempestade que vem e não nos matou é porque ela não tem o objetivo de matar, mas é de fortalecer, pastor. Eita, Jesus. Eita, glória. Se não matou, te fortaleceu. Eita. Se não mata, fortalece, escreve pastor. aí, gente. Se não me matou, me fortaleceu. Vai, em nome Vai, de Jesus. escreve aí, em nome de Jesus. Se não me matou, me fortaleceu. Essa força que você tem hoje, irmão, são situações que Jesus permitiu você passar, que você não queria passar. Só que Romanos capítulo 8, versículo 28 vai dizer: ô Espírito Santo, ô glória, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Glória a Deus. E nós voltamos a repetir: se não te matou é porque te fortaleceu. Glória a Deus. Você leu Romanos 8 o quê? 28. Eu tava aqui com Romanos 8, 37, Eita, pastor. Jesus, libera. Olha aqui, Romanos 8, 37. Ei, você é mais do que vencedor. Essa é a palavra que Deus tem para você. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Entenda aí? Jesus não está dizendo que você é pouco vencedor. Jesus não está dizendo que você é menos vencedor. Jesus não está escrevendo que você é mais ou menos vencedor. Ele está dizendo: você é mais do que vencedor. Aleluia. Em Cristo Jesus. Entenda que essa frase no grego, ela se constrói da seguinte maneira: eu sou hiper vencedor. Perceba, pastor, que essa frase no grego significa hiper. O hiper significa o quê? Acima, sobre e além. Ou seja, quando o Paulo está dizendo que nós somos mais do que vencedores, ele está dizendo: ei, nós estamos acima dos problemas, estamos sobre os problemas e estamos além dos problemas. Aleluia. Aí eu lembro de Isaías 40, 31, que vai dizer que nós subirão como força, como águias. Pastor, aleluia. Olha para você ver, por que Isaías não te comparou, ou eu, com um canário belga, um tico-tico, uma calopsita, um periquito, mas ele te compara como uma águia, pastor. Sim. Porque a águia é uma das poucas aves que ela não anda no meio da tempestade e nem debaixo da tempestade. Ela é uma das poucas que anda por cima da tempestade. É por isso que tem muita gente olhando você passando pela tempestade e não vê raio te matando, não vê tempestade te parando. Por quê? Porque você não está andando nem por baixo nem por meio da tempestade, mas está andando por cima das tempestades como águia. Você é como uma águia, não como um passarinho. Não. Essa tempestade não vai te parar em nome de Jesus. Não vai ser essa doença, não vai ser essa luta, não vai ser essa calúnia, não vai ser essa perseguição que vai abater você ou vai parar você, porque Deus está indo ao teu encontro para dar um basta nesta tempestade. Glória a Deus, crê nisso. Glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que presença, pastor. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, louvado pastor. Seja Deus. Se não matou, fortaleceu. Exatamente. Eita, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Salmo 107 diz que aquele que enfrenta a tempestade clama ao Senhor, o Senhor livra da aflição. Glória a Deus, Foi pastor. exatamente o que os discípulos entenderam. Os discípulos no barco, tempestade, Jesus dormindo, eles clamam ao Senhor e o Senhor livra eles da aflição. Olha aí. Agora, Maico, vamos caminhar para quando Jesus levanta, porque isso aqui me chama atenção. Porque nós estávamos falando que Jesus estava pregando, né? Pregou muitas parábolas ali na beira do mar. Pregou e depois disse: olha, a gente fez uma missão aqui, mas lá do outro lado do mar nós também temos uma missão. Vamos atravessar. Bora comigo? Bora. E aí eles estão indo a mar dentro, mar alto, e aí a tempestade vem. Nós estávamos falando sobre isso, sobre o medo que causou nos discípulos, o apavoro, né? Aleluia, a falta de fé Jesus. que bateu ali naquele momento. Nós estamos falando sobre isso e nós também falamos que eles trouxeram à memória aquilo que gera esperança. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo de Nazaré. E aí, Maico, o que me chama a atenção aqui é que Jesus se levanta. E aí, quando Jesus se levanta, Jesus sobe até a margem do barco. E aí Jesus começa a liberar ordem. Aleluia. Ah, Espírito Santo. Aleluia. Jesus começa a liberar ordem. Nós vemos no livro de João, no capítulo 1, João começa escrevendo o seguinte: o verbo se fez carne, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. No princípio tudo que foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito
se faria. Aleluia. O verbo aqui é palavra. Nós podemos entender que quando Deus, lá no Gênesis capítulo 1, fala haja, ele está dizendo, o meu haja é Jesus. O verbo. Glória a Deus. Haja é a palavra, verbo é palavra. E João está dizendo, ele era o verbo no princípio. Deus era o Criador. O Espírito Santo pairava sobre as águas. E Jesus estava lá, sendo o haja de Deus. Jesus, desde o princípio, o que ele falava se materializava. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus, desde o princípio, o que ele falava se concretizava. E a Bíblia diz, pode passar céus e pode passar terra, mas a minha palavra não passará. Um dia ele estava pregando e fazendo sinais de maravilha, alguém gritou no meio da multidão, feliz a mulher que amamentou esse homem. E ele diz, não, feliz aquele que ouve as minhas palavras, aguarda e as pratica. Um dia no livro de Mateus capítulo 7, Jesus está pregando e ele faz uma comparação sobre duas casas, uma casa alicerçada na rocha e uma na areia. Certo. E ele diz, aquele que ouve a minha palavra, guarda, pratica, assemelhar-lhe-ei. Será semelhante a uma casa que foi edificada na rocha. Certo. Glória a Deus. Aquele que ouve a minha palavra e não guarda e não pratica, que foi edificada na areia. O primeiro vento que bate na casa sobre a areia, ela cai e é destruída. Mas a casa que está alicerçada na rocha, bate vento, tempestade e chuva e ela permanece de pé. Aí nós deparamos com Jesus pregando sobre isso para os discípulos e agora um vento batendo. O vento batendo. Aí ele vem, chama Jesus, Jesus levanta e Jesus começa a falar. Jesus não toca no mar. Jesus não toca no vento. Ele fala, aquieta vento. Porque Jesus sabe que o que dá agitação para o mar não é o próprio mar, mas é o vento que bate no mar. Exato. O vento era forte. Então primeiro ele vai falar com o vento. Vento, cala-te. Exato. Eita, Jesus. Você foi no foco do problema. Eita, Jesus. Quando Jesus libera uma palavra para o vento, ele está dizendo o seguinte, primeiro eu vou parar aquilo que você não está vendo. Glória a Deus. Dá um glória, dá um glória. Aleluia. Dá um glória, dá um glória. Jesus fala Aleluia. Com o vento. Ele está dizendo, primeiro eu vou exterminar, paralisar aquilo que você não está vendo. E o que é que muitas pessoas não vê? Os ataques espirituais que foi liberado pelo apóstolo Paulo no livro de Efésios capítulo 6. O que é que muita gente não vê? A crise da ansiedade chegando. O que é que muita gente não vê? Aqueles problemas que está matando na alma, Sim. trazendo lacuna para o corpo. O que é que muita gente não vê? Demônios que estão rodeando, né, que está ao nosso derredor. Setas malignas, pestes, laço do passarinheiro, isso aí muita gente não vê. Não tem como, Só que Jesus está dizendo, eu primeiro vou falar com coisas que você não vê. Oh, eu estou sentindo a presença de Jesus. Aí ele vem e fala, vento, cala-te. E o vento cala, para, silencia. Automaticamente, o vento parando, o mar para. O mar para. Mar aquieta. É Jesus dizendo para mim e para você, vou começar a mexer no mundo espiritual, mas também vou trabalhar no natural. Eita, aleluia! Jesus. Toma posse disso. Não, você tá pegando Toma isso aí? Posse. Meu Deus! Você tá pegando isso aí, pelo amor de Deus. Jesus está dizendo para alguém, vou trabalhar primeiro no local celestial. Demônios que estão tentando paralisar, demônios que estão tentando te aperrear, demônios que está tentando mexer com a sua mente, lançando seta, demônios que está trazendo opressão, demônios que está tentando apoderar daquilo que é seu. Jesus está dizendo, converso hoje, eita Jesus, converso hoje, eita Jesus, converso hoje com alguns demônios que estão tentando, e aí assim que tudo isso cessar, vou mexer no local natural. Eita meu Deus do céu, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Você está tomando posse aí em nome de Jesus? Eu estou sentindo a presença de Jesus.
O homem veio para entregar e ele tá entregando tudo, irmão. Assim, ele tá entregando tudo. E nós só estamos em uma tempestade. Nós vamos falar um pouquinho de outras. Aleluia, glória a Deus. Ô, pastor Igor, que benção, pastor. Eita, ô, pastor, e o que me chama a atenção, né, é o momento que você falou, lá no início, antes de ele dar ordem para os discípulos entrar dentro do barco, igual você falou, estavam cansados, né, ficaram ouvindo Jesus pregando o dia todo, e a palavra vai dizer que já era tarde. Sim. Já era tarde. Eu acredito que os discípulos falaram assim, não, agora vamos descansar, vamos para casa, vamos dormir, vamos para casa, e Jesus fala, não, vamos para o outro lado lá. Ou seja, já era tarde. E talvez tenha alguém aqui, pastor Igor, aqui nos acompanhando, que está dizendo, esta palavra é que me define, tarde demais. Talvez está dizendo que é tarde para o seu filho, tarde para o seu marido, tarde para aquele milagre acontecer, talvez é tarde para a porta, sabe? Mas ei, eu estou aqui para te dizer que tarde é a palavra que Jesus adora ouvir, né? É um cenário maravilhoso que Jesus gosta de entrar, porque a especialidade dele, pastor, ele não é definida por hora, se é cedo, se é tarde, se é de madrugada, não. Jesus ama trabalhar naquele momento que todo mundo fala assim, é tarde demais. Jesus trabalhou quando chegaram para ele, o seu melhor amigo tinha morrido, e falaram, ô Jesus, é tarde demais. Ele falou assim, mulher, você não sabe com quem você está falando. Você está falando com alguém que é especialista em trabalhar em tarde, em qualquer hora, porque eu ajo no tempo, fora de tempo, uso quem eu quiser, na hora que eu quiser, porque para mim nada é impossível. Então, talvez o que é tarde para você, Jesus está dizendo, é o melhor tempo para mim, é o melhor momento para mim agir, é o melhor momento para mim entrar com o meu poder e se manifestar sobre a tua vida. Então não desista porque estão falando para você que é tarde. Aí pode ser tarde para o seu pai, pode ser tarde para sua mãe, pode ser tarde para os seus irmãos, pode ser tarde para os seus amigos, mas para Jesus nunca é tarde. Aleluia. Você crê? Agindo Deus, quem impedirá, pastor? Glória! Quem impedirá, pastor? Aleluia! Para Jesus nunca é tarde, né, Marcos? Nada é tarde, pastor. Nem a terceira vigília da noite é tarde. Nada, pastor. Eita, Jesus. Eu acho que fica até mais glorioso, né? Deus trabalhar quando todo mundo fala assim, não tem mais expectativa, não tem mais jeito, né? Não creio mais. Não creio mais, não tem como. Aí Jesus, Deixa eu te mostrar quem que eu sou, quem que eu sou capaz. E Mike, você falando de tudo isso, né? A gente já falou que eles ficaram com medo, né? Poderiam morrer se passasse a pular do barco, né? Exato. Você falando tudo isso, eu me recordo que os discípulos falaram quando viu tudo isso. E é exatamente o que muitas pessoas vão dizer depois desse podcast. Que homem é esse? Que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Deixa eu liberar uma palavra. Você vai viver experiência na tempestade que fora dela você jamais viveria. Eu vou repetir. Você vai viver experiência na tempestade que fora dela você jamais viveria. Talvez você está achando que o que você está enfrentando agora é para a morte, é porque não tem mais jeito, só que Jesus está dizendo, não é para a morte. É para te fortalecer e fazer você viver experiência que fora dessa tempestade você jamais viveria. Michael, os discípulos estavam com medo da tempestade e do vento. Então, o problema deles ali era esse. E aí Jesus se levanta e opera sinais. Certo. E ele diz que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece. Só que às vezes o meu problema, mesmo estando dentro do barco que Jesus está, é outro. Mas eu creio que eu vou falar que homem é esse. Que homem é esse? Que até nesse problema ele resolve. Glória a Deus. Que homem é esse que quando fala que vai abrir porta não tem quem para. Aleluia. Que homem é esse que cura doença? Eita, eu estou sentindo tanta presença de Jesus aqui. Pastor, fala não, eu creio que eu vou dizer que homem é esse. E você também vai dizer que homem é esse. Em o nome de Jesus de Nazaré. Glória ao nome de Jesus. E vai ter testemunho, viu? Vai ter testemunho. Vocês vão contar aí testemunho. Por que Jesus não falou para os discípulos da tempestade, pastor? Isso aqui acho que é uma pergunta que muitos tinham a dúvida, né? Jesus, né, é pai, é querido, ama seus filhos, ama seus escolhidos. Por que muita gente, as pessoas acham que Jesus foi tão mal? Por que Jesus não falou para os seus filhinhos que aconteceria uma tempestade? Imagina Jesus falando assim, vamos para o outro lado. Mas se preparem, viu? Porque no meio do processo aqui, no meio dessas águas, vocês vão enfrentar talvez uma das maiores tempestades que vocês já enfrentaram. Mas por que Jesus não fala? Porque eu penso da seguinte maneira, pastor. Porque se Jesus falasse, eles não
Não iriam mesmo, e diria, não, Jesus, não. Iam correr dos processos que eles teriam que enfrentar, das experiências diferentes que talvez eles iam experimentar. Ou seja, se Jesus, no início da minha caminhada, pastor, falasse, Maicon, o que eu tenho para você é grande, mas você vai perder amigos. Você aceitaria? Talvez eu diria não. Maicon, você vai passar por críticas. Uau. Você vai ser acusado, Maicon. Você vai ver parentes seus brigando com você. Você vai lidar com algumas traição. Talvez, pastor, eu ficaria com medo e diria não. Porque se Jesus falasse a minha promessa e revelasse o processo, você ficaria com medo. Da mesma coisa com José. Uau. José, se ele soubesse que ele se tornar governador... Sem demagogia, eu pensei muito no José quando você fez essa pergunta. E falasse o que ele teria que passar, talvez ele... não quero isso não, é muito pesado. Né? Então, assim, eu acredito que se Jesus falar o que você tem que passar, você diria não para Jesus. E é por isso que ele não vai falar. E isso não é porque ele não te ama. Não, é porque ele quer que você desfrute de cada processo. Uau. Ele quer que você desfrute de cada experiência. Curte a caminhada. No meio da caminhada, exatamente. Curte a caminhada aí, meu filho. Vamos criar vamos conectar cada vez mais. Nesse processo você vai falar muito comigo. Você vai chorar muito comigo. Você vai me clamar. Você vai passar uns apertos. E eu que vou te ajudar. Eu que vou te sustentar. Não, vamos criar uma conexão nesse processo. Você vai me conhecer. Você vai me conhecer, entendeu? Então por isso que ele não vai falar. Não, o que você acha, pastor? Sim. Cara, essa pergunta foi muito boa. E eu lembrei realmente de José, né? Quando... ele dá o sonho para José. Quando ele dá o sonho para José, a gente vê claramente que José seria alguém com um poder aquisitivo, político, financeiro, de governo, acima de outras pessoas. Fica nítido, o pai dele já começa a perceber isso, exato. Os irmãos começam a perceber isso, e o processo que é doloroso. Quando a gente ouve Deus falar que vai fazer, é maravilhoso, mano. Nossa! Oh, meu Deus do céu. Coisa boa é quando o profeta vem caminhando pro nosso lado. O profeta vem caminhando com aquele olhar de profeta, o dedo de profeta, a marcha de profeta, a unção, o óleo sendo derramado. E fala, eis que eu te digo, vou te levantar nesse tempo, nessa geração. Eis que eu te digo, farei de ti. Eis que eu te digo, a promessa está sobre ti. É bom demais. É bom. Não, eu fico imaginando Maria recebendo o anjo Gabriel e a notícia chegando para ela. Então, eu fico ligando isso e percebendo a alegria que é quando a gente recebe a promessa. O problema, Maicon, é quando os invejosos, né, tentam atrapalhar o que Deus falou. Tem muita gente que nesse momento eles fazem apologia a ficar com ódio de quem tenta contra as nossas vidas. Eu sempre prego distorcendo isso, Maicon, porque eles começam a pregar falando que geralmente quem vai te apunhalar está dentro da sua casa. Geralmente é o seu irmão. Geralmente é o mais próximo. E começa a pregar dentro disso. E é uma ideologia que eu não gosto muito. Por causa dos irmãos de José. Por quê? Não só pelos irmãos de José, mas também pelos irmãos de Davi. Também por Judas. E vários outros que a gente poderia aqui, Sanbalate, Tobias, que foi selecionado para poder ajudar na reedificação dos muros de Jerusalém, porém eles não gostaram daquilo e eles foram levados para trabalhar, mas não gostaram. Várias outras pessoas. Por quê, Maicon? Trazendo o contexto geral de todas essas cenas que eu acabei de compartilhar com você, todas elas contribuiriam para o bem daquele que ama a Deus e que anda segundo o seu propósito. Certo. Ou seja, se os irmãos de José se levantou, é porque Deus queria que José fosse para o Egito. Porque Jacó amava muito José. Eu peguei. Jacó nunca liberaria José para fazer uma viagem. Eita glória. Escuta isso que eu estou dizendo para vocês, gente. Por José mesmo, Michael, ele nunca projetaria a vida dele sendo ele o querido do papai, sendo ele recebendo túnica do pai. José nunca por si mesmo dizia, eu vou sair da aba do meu pai e vou em busca do propósito que Deus me revelou. Deus, sabendo disso, Deus levanta os próprios irmãos
para poder, como flecha, enviar José para o Egito. Só que as pessoas pegam o contexto de Penina, pegam o contexto de José, e começa a pregar para a igreja onde só tem irmãos e começa a gerar uma facção. Ah, isso mesmo. Então é fulano de tal que é contra mim. Você entende a visão? Aí o pregador tende a colocar na cabeça dos irmãos que tem irmãos dentro da igreja que está torcendo contra ele. E às vezes a gente coloca isso na nossa cabeça, aí tem um irmãozinho ali orando por nós, torcendo para dar certo mesmo, de verdade, e a gente começa a pensar, não gosta de mim não. Só porque às vezes o irmão foi dar um conselho, foi dar uma alertada na gente começa a pensar, não, está torcendo contra o meu progresso. E não, só que na verdade, Mike, não é isso que a Bíblia nos relata. Jesus nunca ensinou ninguém a ficar de facção contra ninguém. Jesus nunca ensinou ninguém a odiar ninguém. Exatamente. Você está entendendo? Entendi. O detalhe aqui é que Deus precisava enviar José para o Egito. E pronto, e acabou. Uhum. E Jacó não ia fazer isso. José por si só não ia fazer isso. O que é que Deus faz? Usa os irmãos. Tira ele da zona de conforto. E por que Deus usou os irmãos? Porque Deus viu inveja no coração dos irmãos. Então fica fácil. Você está entendendo? Entendi. De manipular pessoas que não têm um coração voltado para Deus. Eita, Jesus. E a pergunta que está é, será que realmente foi Deus ou será que foi o demônio que fez isso? Você está entendendo? Uhum. Será que Deus fez isso no coração dos irmãos ou Deus permitiu que os demônios, o mesmo que entrou no coração de Judas, você está entendendo? Fazesse isso no coração dos filhos de Jacó. Porque a inveja fez eles jogar ele no poço, depois vender na carruagem dos midianitas. Você está entendendo? Chegar lá no Egito, o faraó vir comprar um escravo, bater o olho em José. Por que tantos escravos na carruagem dos midianitas? Por que faraó escolhe José? Você está entendendo o mistério? Aí a gente começa a entender, opa, então o que aconteceu na minha vida não foi porque o irmão me odiava, foi porque Deus precisava que isso acontecesse para mim chegar no destino que Deus tinha para mim. E a gente começa a desconstruir já estava escrito já, né? Toda. E aí eu volto lá na pergunta que você fez. Por que Jesus não falou com os discípulos que a tempestade viria? Por que Deus só mostrou para José a lua, o sol e as estrelas se curvando e não mostrou o processo? Por quê, pastor? Fala pra gente. Eita, Jesus! Porque quando os irmãos de José vão para o campo caçar, Jacó não queria deixar José ir. Porque para Jacó, José é menino. Você está entendendo? Para Jacó, José é menino. Só que é um menino sonhador e um menino que quer mostrar que é um guerreiro. E que não quer que tenha diferença sobre os irmãos. Aí quando ele vai para o campo, os irmãos têm inveja e acontece toda a cena. E aí por que Deus mostra o sonho, mas não mostra o processo? Porque se Deus mostra o processo, José não ia para o campo. Exatamente. Olha para você ver. Se Deus mostra o processo, José não ia para o campo. Se não vai para o campo, não tem poço. Se não tem poço, não tem venda para os midianitas. Se não tem venda para os midianitas, não tem compra de Faraó. Se não tem compra de Faraó, não tem mulher de Potifar. Se não tem mulher de Potifar, não tem cadeia. Se não tem cadeia, não tem sonho. Se não tem sonho, não tem revelação. Se não tem revelação, não tem cadeira no Egito. Você pegou isso aí, Quem pegou da glória? Quem pegou da glória? Então deixa eu quebrar um gelo aqui, gente. Para com essa bobagem de ficar com raiva de irmão. Ô, Michael, agora pra gente... Vou voltar. Você tá destravando tudo. Eu vou voltar lá no barco, mas pega isso aqui. Quando a fome chega, porque foi 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra. Quando a fome chega, só tem comida no Egito. Quem que tá governando tudo? José. Agora, pega isso aqui. Os filhos de Jacó vão para o Egito buscar comida. Quem está governando? José. A Bíblia diz, José reconheceu seus irmãos, mas seus irmãos não reconheceram José. Porque quem anda segundo a vontade de Deus nunca será a mesma pessoa do destino até o local. Glória. Não, vou repetir para melhorar, para as pessoas entenderem. Repete isso aí, pastor. Repete, para nós entender. Quem anda no centro da vontade de Deus nunca será a mesma pessoa, desde o ponto de partida até o destino da sua honra. Eu estou dizendo que quando os irmãos de José chegou no Egito, eles não reconheceram José. Por que não reconheceu José? Foi pela roupa de Faraó? Porque ele
pegou uma roupa para poder governar. Faraó liberou uma roupa para ele, liberou um anel de governo para ele. Agora José não veste mais como ele se vestia. Será que foi por conta da roupa? Será que foi por conta da feição? Será que foi por conta do gesto? O que mudou? Na verdade, mudou tudo, Maico. Porque quem aceita o que Deus tem e vai sempre na direção do que Deus tem, muda a roupa, muda o pensamento, muda caráter, muda a feição, muda tudo, irmão. Muda tudo. Aí quem ficou para trás, invejado, jogando no poço, vendendo, vai chegar perto de você e vai falar: gente, esse é o Maico mesmo? Eita, glória. Esse é o pastor Igor mesmo? Aí, Maico, não vou entender nada. Só que a Bíblia diz que José reconhece eles. Porque quem não anda no centro da vontade de Deus permanece o mesmo, passa o tempo que passar. Sim. Alguém vai olhar para você e falar assim: gente, mas você é o mesmo de 15 anos atrás. Você é o mesmo, você não mudou nada. Por quê? Porque o único que tem poder para transformar a história chama aquele que estava dormindo no barco dos discípulos. Eita, glória. Jesus de Nazaré. Agora, só para mim, deixa eu fechar essa linha de raciocínio aqui. Chama seu pai e volta, que aí eu dou vocês comida. Aí eles vão buscar Jacó. Quando eles estão indo para Jerusalém para voltar para o Egito, José já preparou uma mesa para isso. Olha aí. Pega isso aqui. Tem uma mesa preparada. Agora vai preparar a mesa para quem te invejou? Vai preparar a mesa para quem te jogou no poço? Vai preparar a mesa para quem te vendeu para os midianitas? Vai preparar a mesa para quem te vendeu para o faraó? Sim. Porque quem anda no centro da vontade de Deus entende que tudo o que aconteceu foi porque Deus permitiu. Glória a Deus. E aí é que mora. Mudou roupa, mudou voz, agora está mais sábio. Mas e o coração? Como que está o coração? Será que esse coração consegue perdoar quem traiu? Eita, Jesus! Agora você tocou, meu. Agora você tocou lá no fundo. Será que esse coração consegue colocar na mesa quem um dia te prejudicou? Porque aos seus olhos foi uma pessoa tentando te prejudicar, mas nos olhos de Deus foi a flecha que Deus precisava para te enviar para onde você está hoje. Então deixa eu liberar uma palavra para o seu coração, porque quando Jesus estava na cruz do Calvário, para muitos os inimigos era: solta Barrabás e prende Jesus. Só que para o céu eu preciso que Barrabás desce, porque o pecado dele vai ser condenado na cruz do Calvário. Para muitos, aleluia, Jesus estava na cruz porque o povo quis que ele ficasse, só que não, era o céu que precisava que ele ficasse. E na cruz do Calvário, Maico, Jesus disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Precisamos aprender mais com Jesus, mais com José, e menos com pregações que levam o nosso coração a ficar endurecido com pessoas. Glória coração de quem nasceu decidiu obedecer a Deus, não pode ficar amargurado. Tem que aprender a perdoar, porque aonde Deus vai te colocar, Ele também vai levar pessoas que te feriu. E aí? Vai estar curado para curar ou vai estar ferido para descontar? Eita glória! Foi um tapa de luva, né, pastor Igor? Esse processo de José foi para dar um tapa de luva mesmo, né? Ele foi forjado todo um caráter, porque ele tinha todo o poder para se vingar dos irmãos, mas não se vingou. Ele sabia que onde Deus colocou ele no devido lugar não era para maltratar os irmãos, não. Sim, sabe? Sim. Ele teve tudo forjado, né, pelo Senhor, um pensamento diferente, sabe? E ele mesmo falou, né, que tudo isso contribuiu para que eu estivesse aqui, né? Foi as falas de José. Exatamente. Não foi quem falou isso? No capítulo 50 ele diz: o que intentaram para o meu mal, Deus transformou em bem. Exatamente. Eita, Jesus. Que isso, pastor? Você tocou foi na veia agora. E detalhe, Michael, ele iniciou na mesa, mas fez quarto. Ele iniciou na mesa, mas deu morada para todos os irmãos e o pai dele. Foi onde começa a crescer o povo de Deus lá no Egito, que depois em Moisés para libertar, foi nesse episódio. Porque eles vieram para poder só pegar comida, mas José dá lugar para esse. O povo de Deus cresce no Egito por conta desse momento. Olha para você ver. Então tava tudo escrito, né, por Deus, né? E por isso que eu falo, tem um versículo que eu levo no meu coração, pastor, que fala assim, ó: o que Deus faz hoje, tu não entende. Mas lá na frente tu vai entender. Eu acho que isso se resume à vida de José. Você não vai entender o que está passando agora, mas lá na frente tu vai entender. Vai entender. E suporta o processo para viver o propósito. Glória a Deus, pastor. E a pergunta?
Tá respondida, né? Tá respondido. Por que Jesus não revelou para você o processo, irmão? Porque talvez você não entraria no barco. E tudo que Jesus quer é que você entre no barco. E deixe o resto com ele. Só navega. Exatamente. Você talvez não vai nem viver. Se ele te falasse, você não ia chegar onde você chegou hoje. É isso. Exatamente. Você não vai chegar onde ele quer que você chegue se ele só falasse para você. Exatamente. E detalhe, Michael, a tempestade só veio quando eles já estavam em mar alto, né? Eles não conseguiam mais ver a areia. É Jesus dizendo, eu tô te levando para um lugar que quando a tempestade vier, nem voltar para trás mais você vai conseguir. Eita, glória! Nem voltar para trás mais você vai conseguir. É muito forte isso. Eita, glória, pastor Igor, meu Deus. Ô, pastor Igor, o que me chama a atenção é que eu fui descobrir isso há pouco tempo, tá? Porque eu até então, eu achava que esse texto só envolvia o barco de Jesus e os discípulos. Uhum. Mas se você for olhar no versículo 36, eu falo, cara, como que eu não vi isso antes? Tem pouco tempo que eu descobri isso. Vai falar que deixaram a multidão, levando consigo, assim como estava ele no barco. Aí vai dizer em seguida assim, ó, e havia também com ele outros barquinhos. Aí eu falei, peraí, então não eram só os discípulos com Jesus, tinha outros barcos também na tempestade, né? Isso aqui é Jesus falando assim, tem gente, pastor, que acha que só ele que tem tempestade. Você viu o que a gente fala assim, nossa, ninguém passa por uma tempestade igual a minha. Ele acha que o mundo só gira em volta dele, só ele que está sendo atacado, só ele que está passando por isso, só ele que está... Irmãos, todo mundo passa por tempestade. Os discípulos estavam ali com Jesus, mas tinha outros barquinhos ali também que estavam acompanhando o barco de Jesus, dizendo, ei, vocês estão na tempestade? Nós também estamos aqui por causa de Cristo. Entendeu? Ou seja, antes de você querer reclamar da sua tempestade, lembre-se, tem gente que está na tempestade pior que a sua. Quando você pensar em reclamar do seu problema, você pensa, tem gente passando por um problema muito maior do que o meu. Né? A gente se pega reclamando, não, mas eu estou passando por isso, Aí quando daqui a pouco Deus coloca uma pessoa na minha frente, está com uma situação pior do que a minha, pastor Igor. Aí eu penso, de que eu estou reclamando? Sim. Sabe, a gente é ingrato reclamando das tempestades que estão à nossa volta, sendo que a tempestade está para todos. A diferença é a embarcação. Tá com Jesus ou tá sem ele? Uau. O diferencial tá aí, né? Eu prefiro passar a tempestade ou temporal com Jesus do que a calmaria com o diabo. Né? E aí? Você prefere como? Passar na embarcação com o diabo ou na tempestade com Jesus? Tem gente aí, da minha própria parentela, fala, eu não gosto de ser crente não por causa de muita tempestade. Onde eu tô aqui tá tranquilo e tal, mas quem tá na embarcação? É a pergunta, né? É muito forte, Mike, é muito forte. Eu tava no centro de Pedro Leopoldo com a minha esposa, e aí vi uma doninha guiando o marido que é cego. E aí ele vinha devagarzinho. E eu falei para minha esposa assim, olha, é nessa hora, quando eu vejo isso daí, que eu começo a agradecer pelo simples. E eu falei para ela, pelo simples fato de eu enxergar. Porque às vezes, Mag, a gente precisa disso. Entender que tem outros barquinhos enfrentando tempestade ainda pior do que a nossa. Exato, pastor. Porque essa é a chave. O detalhe que você falou aí, que nós lemos, né? Que tinha outros barquinhos também que embarcaram para poder fazer a viagem. Só que Jesus estava no barco dos discípulos. Ou seja, a tempestade é para todos os barcos. Mas tem um barco que está com Jesus. E aí o meu posicionamento tendo Jesus vai ajudar tantos outros barquinhos. Aí. Eu tô falando. Eita, é por isso que eu gosto de fazer essa mesa aqui, tá vendo? É umas visões que eu vou falar com você. Imagina só os barquinhos desesperados sem Jesus. E aí tem um barco que está com Jesus. Aí o barco que está com Jesus vendo aquela... Vamos melhorar isso aqui? Imagina o nosso Brasil vivendo o que está vivendo nessa atualidade. Aí tem uns barcos que estão com Jesus, mas tem uns que não estão. E aí os barcos que estão com Jesus começam a clamar. E clamar, Jesus, será que você não está vendo que nós estamos perecendo? Jesus, será que não está vendo que a água está entrando no barco? Jesus, será que você não está vendo que a tempestade vai mandar o barco a pique? Jesus, imagina se os barquinhos que tem Jesus começam a clamar. E agora, Mike, imagina se Jesus se levanta para abençoar essa nação. Nossa. Eita, Jesus, eu estou sentindo a presença dele aqui. Os barquinhos que tem Jesus, glória a Deus, começa a clamar. E aí Jesus levanta.
os outros barquinhos todos vão ver o vento aquietando e o mar ficando calmo. E aí eles vão falar, será o que é que aconteceu? Aí os barquinhos que tem Jesus vai dizer, nós clamamos, Jesus nos ouviu e agora ele nos abençoou. E feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aí os outros barquinhos vão começar a crer. É dessa forma, Mike, no meio de tantas outras tempestades, que a nossa nação, que tínhamos 3%, 7% de cristão, hoje nós estamos em volta de 37% de cristão na nação brasileira, por conta dessas tempestades e os barquinhos que tem Jesus clamando, e clamando, e clamando. Eu honro demais aquelas doninhas que não conseguem nem ajoelhar mais, sabe, Mike? Sei. Não consegue ajoelhar mais porque já ajoelhou tanto por nós. Hoje, Mike, nós estamos aqui, cara. Sabe, hoje nós somos uma voz profética, jovens de 30 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, mas antes de nós nascer, tinha algumas doninhas no meio desses 3% de cristão, 12%, que estava de joelho dobrado, orando para que Jesus acalmasse a tempestade. E vários outros barquinhos vendo isso, foi crendo. E hoje nós estamos aqui em 2026. E é por isso que eu honro os pastores, sabe? Os pastores que têm 50 anos de caminhada. Sim. Hoje eu sou um pastor, Mike, tem 3 anos de pastoreio. Prego há 10 anos. Eu fui evangelista itinerante por algum tempo, para a glória de Deus. Mas eu sempre honro. Eu estava recebendo uma medalha de varão de Cristo na cidade de Pedro Leopoldo. E tinha um pastor lá que ele está pastoreando 47 anos. Pastoreando 47 anos. Antes de eu nascer, já tinha 15 anos que ele pastoreava. E aí, como é que você não honra uma pessoa dessa, só? Tem nem sabe? Michael, a nossa geração está crescendo. A nossa geração está avivada. Eu acredito que nós somos a geração do arrebatamento. E é o último avivamento. Eu acredito nisso. Só que a gente nunca pode, cara, remover os marcos dos antigos, sabe? A gente nunca pode esquecer o que esses camaradas fizeram, sabe? Esses camaradas que hoje nos ouvem pregar e eles observam com carinho, só que eles não conseguem mais pregar. A gente tem que honrar eles, tem que honrar essas doninhas, porque eles eram um barquinho na minoria, sem redes sociais, sem nada, sem câmera, sem holofote, sem nada, mas eles estavam de joelhos dobrados, clamando, Jesus, será que não está vendo que nós estamos perecendo, Jesus? Será que você não está vendo que a gente está perecendo, Jesus? E Jesus se levantava e abençoava. E aí vinha outra tempestade, Jesus, nós estamos perecendo, Jesus levantava e abençoava. Aí foi tocando na geração posterior, e na outra geração, na próxima geração, e aí foi chegando até nós, cara, essa graça maravilhosa. E eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui nesse momento, Maico, e eu tenho certeza, foi porque alguém não desistiu quando a tempestade bateu no barco. É verdade, pastor. E nós não vamos desistir, não vamos, Maico, não. porque tem uma geração nos esperando. Às vezes, quando a gente tiver com 50, 60 anos, vai ter alguém falando, cara, quando eu nem nasci ainda, tinha uns pastores, uns evangelistas que pregavam a palavra de Deus. E hoje tem Marco na internet que eu escuto ele, sabe? Uhum. Hoje a gente escuta alguns pregadores, Marcos Feliciano, a gente escuta Helena Raquel, a gente escuta Osiel, a gente escuta o Hernande Dias, escuta o Eliseu Rodrigues, tantos outros pregadores no Brasil que já estavam estudando para pregar antes da gente nascer. E a gente fala, que admiração. O tanto que esses caras impactam a nossa vida, Maico. Se a gente não parar, daqui 10, 15 anos, nós seremos os pregadores, os pastores que vai impactar a geração que está nascendo agora. Exatamente, falou tudo, viu, pastor? E nós é fruto desses antigos, né, pastor? Nós somos frutos desses antigos, né? Graças a Deus. Muita gente às vezes está de pé porque joelhos se dobraram, né, pra gente lá no oculto, no secreto, quando ninguém tá vendo. Sim, sim. E isso faz a diferença até hoje, né, pastor? Sim, sim. Muito. O pastor Igor, o que me chama a atenção é que o texto vai dizer, né, na tempestade, que enquanto Jesus dormia no barco, a palavra vai dizer que as ondas sacudiam aquela embarcação, e eu acredito que foi um momento intenso, as águas agitavam muito forte para lá e para cá. E eu quero dizer que talvez tenha alguém aqui nos vendo, falando assim, Maicon, realmente é dessa maneira que eu sinto, as ondas estão batendo muito forte contra a minha vida, os ventos estão soprando muito forte contra a minha vida,
E Jesus está na minha vida, só que ele não faz nada. Ele está vendo o que eu estou passando e não faz nada. Eu oro, ele não fala nada. Mas eu quero liberar uma palavra aqui, pastor, que me chama a atenção. É que os discípulos estavam dentro do barco, com Jesus dentro do barco, clamando, pedindo, e Jesus estava em silêncio, sim ou não? Sim, dormindo. Agora como que fala... Como alguém pode dormir e falar ao mesmo tempo? Não tem como. Não tem como eu dormir e falar ao mesmo tempo. Não tem como eu dormir e agir ao mesmo tempo. Sim. Se Jesus estava em silêncio, é porque ele estava dormindo. Se Jesus, o fato de Jesus estar em silêncio na sua vida, não significa que ele não está no seu barco. Aleluia. Isso aqui confronta um tipo de pessoa, sabe qual que é, pastor? Aquela que acha que pelo fato de Jesus estar dentro do barco, ele tem que agir na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Talvez a tempestade está forte na sua vida, mas Jesus está dentro do barco. Ah, mas se ele está dentro do barco, por que não age? Porque ele ainda viu que ainda não é o tempo, o momento certo para agir, meu irmão. Glória a Deus. Aquieta o teu coração. Se Jesus estava dentro da embarcação, os discípulos não foram poupados da tempestade, você acha que eu e você vai ser poupado? Aleluia. Pastor, Jesus estava dentro do barco, mas isso não nos faz ficar isento de tempestade. Entenda isso, Jesus não é obrigado a agir no tempo que você quer, da forma que você quer. Entenda isso. Aleluia. Tem um tempo certo de ele despertar aleluia. e te ajudar, meu irmão. Aleluia. Ele vai se levantar e vai dizer: acabou o seu tempo de sofrimento. Acabou esse tempo de angústia. Aleluia. Só confie no Senhor. Só confie no Senhor. Em nome de Jesus, o tempo vai chegar na sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus, pastor. Aleluia. Ô, Michael, quanto tempo a gente tem ainda, Michael? Tem uns 20 minutos ainda. Eita, Jesus. Vamos. Tá gostoso aqui, mas não tô nem preocupado agora. Tá top demais, tá top demais. Glória a Deus. O que podemos também trazer em pauta aqui é o propósito do outro lado, né? Exato. Eu acredito que essa tempestade que se levantou, a gente não pode deixar de lembrar o que esperava eles do outro lado. Um propósito de salvação. Quando eles chegam em Gadara, isso aqui é muito forte, por quê? Porque era uma pessoa que as pessoas tinham medo. E quando ele chega, não é Jesus que fala com os demônios que está com aquele cara. É os demônios que falam com Jesus. Eles falam: o que nós temos com você nesse tempo? Jesus, sem falar nada, os demônios já sabiam quem ele era e falavam: olha, deixa a gente ao menos entrar nos porcos ali. Está entendendo? Chega do outro lado alguém que ia libertar um ser humano que ninguém acreditava mais. Chega do outro lado da margem, depois de uma grande tempestade, Jesus Cristo e os seus discípulos, para libertar alguém que toda aquela região não acreditava mais. E aí o que me chama a atenção é que quando aquela região vê o que Jesus faz, eles começam a crer em Jesus Cristo. E aí eu trago uma reflexão para nós, Michael. Quando nós desistimos daquilo que Jesus nos chamou para fazer, por conta da tempestade que está forte, nós deixamos de alcançar alguém do outro lado da margem, que esse alguém pode ser o ponto crucial para gerar salvação para uma região inteira. Peguei, pastor. Você está entendendo o quão ruim é nós parar por conta de tempestade? Porque talvez a vida que Jesus confiou em chegar do outro lado seja a minha, seja a sua. E lá do outro lado tem alguém que o testemunho desse alguém vai gerar a salvação para toda uma região. Então, o que eu quero falar para todos nós que estão ouvindo agora? Se Jesus está no seu barco, se Jesus falou para você atravessar para o outro lado, irmão, independente do que acontecer, não saia do barco, clama a Jesus, vê os sinais e as maravilhas que Jesus vai fazer, e entenda que do outro lado tem um propósito maior do que a tempestade. Entenda que do outro lado tem alguém te esperando. Oh, glória ao nome de Jesus.
Entenda que eita, Jesus de Nazaré, tem um bordão que eu amo: após toda a tempestade vem uma bonança. Jesus vai te fazer viver experiência, para quando você chegar do outro lado, o que você carrega, o que você vai falar, o que você vai transmitir, vai salvar alguém, e esse alguém será um instrumento para salvar muitas outras pessoas. Então não desista, em nome de Jesus. Pastor, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Sua vida é preciosa, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, vou liberar minha última semente aqui. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, eu não sei se você já parou para refletir nisso, né? Mas o fato de Jesus se levantar no barco e repreender aqueles discípulos, falando assim: homens de pequena fé, por que duvidaste? Eu acredito que se Jesus está repreendendo e falando coisas da seguinte maneira: por que duvidaste? É porque Jesus sabia que eles tinham capacidade e autoridade para acalmar o mar. Eita, é isso. Né? Sim. Porque ele falou: homens de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, era Jesus dizendo assim: ó, não era nem para você estar me acordando desse barco para acalmar essa tempestade aqui. Depois de tudo que vocês viam pregando, depois de tudo que vocês viam fazendo, dei poder e autoridade para vocês fazer obras iguais ou maiores que a minha. Meu Deus. Vocês estão me despertando para acalmar essa tempestade. Atrapalhando meu sono? Atrapalhando meu sono para fazer coisas que vocês poderiam fazer. Eita, Sabe por que Jesus. tem gente que não viveu ainda o sobrenatural de Deus? Porque não está tendo ousadia de usar a autoridade do nome de Jesus. Uau. Sabe, por isso tem muita gente, aleluia, por isso tem muita gente deixando de viver aquilo que é o sobrenatural, deixando de viver milagres por causa do medo. Ei, não deixa o medo dominar você, não deixe a dúvida impedir de você desfrutar de milagres. Tem gente que tem medo de levantar a mão e profetizar: eu te levanta e seja curado no nome de Jesus. Tem gente que tem medo de profetizar: levanta e anda. Tem gente que tem medo de profetizar por causa do medo, por causa da dúvida. Jesus disse: olha, vocês poderão fazer obras iguais, mas sabe o que é isso, pastor? A gente não vê tanto milagre por causa da dúvida, por causa do medo. Porque Jesus falou: vocês podem fazer obras iguais ou maiores do que a minha. Sim. Isso para mim, é muito poder e autoridade. Sim. Nós que precisamos aprender a desfrutar e aplicar isso, né, com os olhos da fé e com os bons olhos. Porque tem gente que gosta de aproveitar para desfrutar. Pra coisa errada. Sim. Entendeu? Para aparecer, para se esbanjar, para vaidade. Autopromover, né? Entendeu? Mas todavia, se você for uma pessoa que todavia diminui para que o Senhor cresça sobre a tua vida, irmão, você pode levantar e profetizar sem medo. Jesus ainda continua operando milagre. Então, e aí? Essa é a pergunta que eu te faço. Homem de pequena fé, duvidaste por quê? Aleluia. E assim, pegando o seu gancho, ontem eu pregando na minha igreja, eu falei sobre isso. Eu falei que Jesus já entregou para as pessoas que estavam ali me ouvindo a autoridade. E essas pessoas enfrentam uma tempestade, um grau de dificuldade na vida, aí fica esperando de um outro alguém lá para poder orar. Fica esperando de alguém lá profetizar. Fica esperando de alguém lá liberar uma palavra. E eu falei para toda a igreja: por que você está esperando para alguém fazer o que Deus já falou que você tem capacidade para fazer? É basicamente o que Jesus está falando no barco com eles. Homens de pequena fé, por que duvidaste? É isso. Se vocês não duvidassem e entendessem os mistérios da glória do céu, vocês profetizariam e mandavam o vento acalmar. E aí eu lembro bem de um demônio que pegou uma criança, a mãe desesperada, os discípulos estavam lá: sai demônio, sai demônio, sai demônio, sai demônio. E o demônio não saía. E aí vê os discípulos: sai, o demônio não saía. Jesus chega nessa cena e fala: o demônio não saiu porque vocês não têm fé. Homens de pequena fé, vocês estão duvidando. Estão duvidando. Jesus não falou assim: ó, o demônio não sabe porque vocês não jejuaram. O demônio não sabe porque vocês não oraram. O demônio, não. Jesus falou: o demônio não sabe porque vocês não acreditam que ele pode sair. O demônio não sabe porque vocês não têm fé. O demônio não sabe por isso. Aí ele fala: demônio sai. Na hora o demônio sai. Então Jesus traz para nós grande ensinamento com esse: homens de pequena fé, porque duvidaste. E um outro ensinamento também é: existe fé pequena e fé grande. Porque senão Jesus não chamaria eles de homens de pequena fé. Exatamente. Está entendendo? Existe fé pequena e fé grande. Fé é fé. Não. Existe fé pequena e fé grande. E a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A fé não é como um grão de mostarda, como nós pregamos. Não é como. É semelhante. Porque se a fé for como o grão de mostarda, a fé pode ser pequena. Que
que se a gente pedir o monte para cair no mar, ele cai. Só que é semelhante. E por que semelhante ao grão de mostarda? Porque é o menor grão entre todas as hortaliças. Mas plantado, ele cresce e se torna a maior árvore de todo o jardim. Eita glória. Não é como um grão de mostarda. Porque se for como, pode ficar pequena. É semelhante. Pode até começar pequena. Mas tem que ser plantada e se tornar grande. Jesus! Esse aí foi um ótimo esclarecimento. Não podia fechar com chave de ouro do que esse ótimo esclarecimento tem para muitos. Muito obrigado por esclarecer essa diferença aí. Tá vendo, né? Não é existe, como, é semelhante. existe a diferença de fé pequena e fé grande, como ele disse, gente. Tá vendo? Isso. É isso. Há o dom da fé, né? Exatamente. Há um dom que é o dom da fé. Eu peço a Deus sempre. Deus, me dá o dom da fé. Porque o apóstolo Paulo falou assim, ó, procurai com zelo os dons do Espírito Santo. Vários são os dons, o único Espírito, e é o mesmo Espírito único que entrega os dons para quem pede. E o apóstolo fala, procurai com zelo. O que é procurar com zelo? Procurar atentamente, procurar sem parar, procurar até encontrar. E aí tem um dom, entre meio os dons, que chama-se o dom da fé. E sem fé é impossível Esse aí agradar que você indica a a Deus. gente buscar. Muito. pastor, Não, eu não indico somente buscar o dom da fé, mas busque também o dom da revelação da palavra, o dom da ciência da palavra. Busque, nós estamos em falta do nosso meio também, gente, professores, busque o dom do ensino. Talvez Deus pode levantar você para ser um grande mestre no meio da igreja, a gente sente falta disso. Busque o dom da fé, dom de cura, dom de profetizar, dom de sinais, maravilha, dons de língua, dom de interpretação de línguas, né? Procure os dons, busque, pede a Deus dons espirituais. E um detalhe aqui, Mike, falando de dom, que o dom não é para a nossa edificação. O dom é para a edificação da igreja. É. O seu dom me edifica e o meu dom te edifica. Tá entendendo? Os dons se auto-edificam um ao outro. O dom é para edificação da igreja. Então eu peço a Deus dom com uma finalidade. Não é para ser algo benéfico somente, porque o meu dom também me leva em lugares que sem ele eu não iria. Nós podemos pegar a referência de Davi. Davi foi ungido a rei, mas nunca tinha pisado num palácio. Só que quando Saul está com demônio, Saul fala, nós precisamos de alguém que toca a harpa para me acalmar. E aí vem o dom de Davi entrando em cena. Conheço um jovem, mancebo, que é de boa aparência, homem fiel a Deus e toca muito bem. Não só toca muito bem. Então ele foi o escolhido. Dentre tanto, não tinha só Davi que tocava a harpa. Tinha vários outros. Porque ele falou, seleciona um entre todos que tem. Só que Deus já tinha ungido Davi a rei. Mas ele nunca tinha pisado no palácio. O dom de Davi levou ele a conhecer o palácio. Que futuramente ele sentaria para ser rei. Ou seja, o dom não me edifica. Mas o dom que eu uso com zelo em Deus me leva em lugares que Deus quer me honrar. Não, pelo amor de Deus. Esse podcast vai ter corte demais. Tá muito forte, tá muito forte. Que isso, não, eu sou edificado, eu sou maravilhado com a sua presença aqui, pastor. Glória Meu Deus Deus, do céu. glória a Deus. Muito obrigado, pastor, por você vir. De um dom que eu tenho alguns dons. Um dom precioso para buscar. Discernimento de espírito. Esse é o mais importante. Tem que buscar, cara, porque aí você fica na vigilância. Para não ser enganado, né? Você percebe quando é um espírito maligno que aproxima, quando é anjo que desce, quando é o próprio Espírito Santo, quando é Jesus. Você vai tendo, sabe, esse discernimento. E um dom que eu tenho certeza absoluta que eu tenho é o dom da revelação, a ciência da palavra, porque foi um que Deus, no início da minha caminhada, usou vários profetas para falar. Eu te entrego o dom da revelação, a ciência da minha palavra. E eu uso ele com zelo para edificação da igreja do Senhor. Glória a Deus por isso. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. Bate-papo para mim foi extremamente edificante. Senti muita presença do Senhor. É por isso que eu amo esse trabalho, gente. Louvo a Deus por isso, em nome de Jesus. Então, tendo fruto ou não, é por isso que eu faço. Porque isso aqui pra mim não tem nada que pague, meu irmão. Não tem nada que pague receber pessoas assim cheias de conhecimento, bater um bate-papo comigo, me edificar em nome de Jesus. E edificar você que tá aí do outro lado, meu irmão. Então, isso aqui pra mim é prazeroso, sabe? Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha nos assistido até aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quero pedir você também, que não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá mais uma vez, MR Evangelização, semeando a palavra do Senhor lá, tem conteúdo abençoado para edificar a tua vida.
Une lá a gente lá num só propósito, dessa família crescer. E a gente só cresce se você também estiver junto com a gente. Aleluia. Pastor Igor, Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Quero te passar a palavra para fazer seus agradecimentos em nome de Jesus. Satisfação. E eu quero ser aqui de volta. Eu não quero nem saber, viu, pastor? Vamos selecionar um outro tema e vamos pra cima. Vai ser benção. Glória Gratidão, a Deus, Maico. Gratidão. Obrigado pela recepção, meu irmão. Obrigado por essa presença de Deus que tá aqui com você. Foi assim, cara, as pessoas precisam ver isso mesmo, porque foi sensacional. Só tenho a agradecer. Que bom que Deus fez esse dia, né? A gente já tinha tentado outras vezes, mas o Senhor é perfeito em tudo que faz, e nunca é tarde. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Então é isso, Maico. Muito obrigado mesmo. Eu continuo te honrando, te abençoando, te iluminando, em nome do Senhor Jesus. Já quero pedir para você agendar uma quarta-feira que vem na nossa igreja liberando a palavra. Olha aí, fala depois. Beleza, pastor. Tamo junto. Muito obrigado, Maico. Deus abençoe em nome de Jesus. Gente, até a próxima. Fique com Deus e forte abraço do Espírito Santo. Glória!